E se um colapso psiquiátrico profundo não fosse um castigo, nem mesmo uma tragédia aleatória, mas tipo um freio de emergência cósmico? Nossa, é uma premissa pesada. Sim, um botão de pause literal, sabe? Apertado por uma força maior para impedir que uma alma continuasse se autodestruindo. É o tipo de ideia que vira do avesso a maneira como a gente normalmente lê o sofrimento humano, né? Transforma o que parece ser o fundo do poço num ato extremo, quase desesperado de proteção. Exato. E é justamente essa quebra brutal de paradigma que a gente vai destrinchar no nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. Nós vamos examinar um material muito específico e, olha, incrivelmente denso. É um trecho do capítulo 10 do livro Sexo e Destino, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E acho que vale a pena deixar nossa missão muito clara logo de cara para quem tá ouvindo, né? Manda bala. O nosso objetivo aqui é puramente investigativo. Tipo, nós não estamos sentados aqui para endossar visões políticas, nem para debater a validade moral ou teológica dessas ideias. A ideia é ser imparcial. Isso. Nós vamos tratar esse texto como se fosse a planta baixa do edifício mesmo. A gente quer entender a arquitetura desse universo literário. Como é que a justiça, o mérito, o sofrimento humano, como tudo isso funciona na mecânica dessa jurisdição espiritual. Perfeito. E aí, quem acompanha a gente pode se perguntar, mas por que eu deveria investir tempo para entender as regras de um tribunal cósmico hipotético? Boa pergunta. E a resposta é porque, independentemente de crenças pessoais, a leitura desse material oferece uma lente fascinante sobre causa e efeito, sabe? Sim, total. É um exercício mental que sugere que as nossas menores ações do cotidiano constroem uma espécie de saldo invisível. E, cara, é o tipo de ideia que muda a forma como a gente interpreta as frustrações do dia a dia. Sem dúvida nenhuma. É uma narrativa que exige de quem lê uma visão de longo prazo sobre as consequências de cada ato. Mas para situar todo mundo que está ouvindo, a história desse capítulo começa no meio de uma crise pesadíssima na Terra. O narrador, que é o André Luiz, e o instrutor dele, um espírito chamado Félix, estão tentando ajudar uma jovem chamada Marina e o pai dela lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. É um drama familiar bem denso. Pesadíssimo. Mas antes de continuarem essa intervenção direta lá na casa, o Félix decide levar o André Luiz para conhecer os bastidores da justiça que autoriza ou nega esses resgates. Eles dão uma pausa na linha de frente, né? Exato. Eles saem do caos humano e vão para a administração central. Então, vamos desempacotar isso. O que exatamente é essa jurisdição onde eles entram? Olha, o contraste é imediato. Eles chegam num lugar chamado Casa da Providência, que faz parte de um instituto ainda maior chamado Almas Irmãs. E a descrição desse lugar é onde o texto quebra a primeira grande expectativa de quem está lendo. E como quebra? Porque, assim, a gente tem essa imagem cultural muito forte de que o além é um paraíso contemplativo, né? Aquela coisa de nuvens e harpas. Pois é, um lugar onde seres de luz resolvem tudo num passe de mágica. Mas o texto descreve basicamente uma repartição pública de altíssimo nível. Sim, é muito metódico. Tem burocracia, tem petição, tem juiz. Cara, a primeira coisa que me veio à cabeça foi tipo, meu Deus, a pessoa morre e descobre que não escapou das reuniões de conselho. É quem diria, né? Mas é uma observação engraçada que toca no cerne da lógica desse universo. O que é fascinante aqui é que a ausência de mágica é proposital. Como assim? A Casa da Providência é descrita como uma estrutura extremamente organizada e prudente, e sim, burocrática. É um tribunal gerido por 2 juízes que passam o tempo todo avaliando apelos relacionados a espíritos que ainda estão encarnados. E a carga de trabalho dos caras deve ser assustadora. Nossa, não tem fim. O catálogo de tragédias que cai na mesa deles é um reflexo direto do nosso noticiário da vida real. O texto lista desde acidentes na infância, delinquência juvenil, até lares em desmoronamento, casos de suicídio e obsessões muito severas. Obsessões ligadas a abusos sexuais e coisas do tipo, né? Isso mesmo. Toda a complexidade da lama humana vai desaguar na mesa desses 2 juízes. Mas como é que eles dão conta de processar tanto volume de dor sem enlouquecer ou tomar decisões arbitrárias? É aí que o mecanismo entra. Não existem decisões arbitrárias ali. Mesmo
guias muito elevados, tipo o próprio Félix, não tomam decisões sozinhos, baseados só em intuição, sabe? Aham. Eles montam processos literais, estudam o histórico da pessoa, a ficha criminal espiritual, digamos assim, e submetem essas deliberações a um conselho. Cara, é literalmente um sistema de revisão por pares. Exatamente isso. O texto menciona um conselho de 10 orientadores que se reúne toda semana para revisar as decisões, e aqui a gente precisa parar para pensar na engenharia da coisa. Sim, é complexo. Porque seres que, teoricamente, já alcançaram um grau altíssimo de evolução precisariam de uma comissão para aprovar um resgate. Porque a responsabilidade sobre o destino de uma consciência exige uma precisão que uma visão individual, por mais elevada que seja a entidade, pode não alcançar. Ah, entendi. O viés individual. Exato. O próprio Félix admite no texto que os pareceres desses conselheiros frequentemente clareiam a visão dele. Isso elimina totalmente a ideia do salvador solitário, sabe? A sabedoria ali é 100% colaborativa. E se o caso for muito enrolado? Se for complexo demais, ele sobe de instância. O livro cita que mais da metade dos processos vai para departamentos superiores, tipo o Ministério da Regeneração e do Auxílio. O que mostra que existe um medo real de errar a mão. Eles sabem que intervir na hora errada pode estragar o aprendizado de uma vida inteira da pessoa. Com certeza, o tempo da intervenção é crucial. Mas, sabendo que essa Suprema Corte Espiritual existe e é tão rigorosa, a pergunta que fica gritando na minha cabeça é: quais são as métricas? As métricas de aprovação. Como eles decidem quem ganha o alívio e quem continua sofrendo lá na Terra? E é aí que o André Luiz senta com um dos juízes, que se chama Amantino, e pergunta sobre as estatísticas de sucesso do tribunal. E olha, os números que o Amantino traz são um balde de água fria absurdo. Pesados, né? Muito. Ele relata que, analisando 80 anos de registros daquela instituição, a taxa de espíritos que retornam da Terra absolutamente irrepreensíveis não passa de 5 em cada 1000. Mas espera aí, vamos pensar sobre esse número um instante. 5 em 1000 é uma taxa de falha de 99,5%. Pois é quase a totalidade. Se uma universidade reprova quase todos os alunos, a gente começa a culpar a universidade, o método de ensino e não os alunos. Como é que o juiz justifica um sistema onde a esmagadora maioria simplesmente não consegue gabaritar o teste? Essa é a grande tensão filosófica dessa parte da leitura. E a resposta do juiz não é culpar a humanidade com um tom de condenação moral ou raiva. Ele oferece um diagnóstico quase biológico. Biológico em que sentido? Evolutivo mesmo. O sistema justifica essa taxa porque ele entende a matéria-prima com a qual está lidando. O texto usa muito o termo animalidade primitiva. O que, nesse contexto do tribunal, significa exatamente o quê? Significa a nossa bagagem evolutiva mais profunda. A lógica apresentada é que os instintos de sobrevivência humana, o egoísmo, a agressividade, o instinto de acumular recursos, de dominar o outro. Aquela coisa meio lei da selva. Exato. Isso tudo foi super útil em milênios passados para a sobrevivência física da nossa espécie. A gente precisava disso. Faz sentido. Mas agora, no estágio de desenvolvimento moral que o tribunal exige, esses mesmos instintos viraram o maior obstáculo. O juiz não vê o erro humano como pura maldade diabólica, sabe? É mais com um resquício? É um atavismo, uma herança animal que é muito, muito difícil de domar. É por isso que eles operam com uma margem de tolerância gigantesca. Entendi. Eles nivelam por baixo a expectativa. Sim, muitos não voltam 100% irrepreensíveis, mas alcançam, digamos, 90% de distinção. E o sistema aplaude esse esforço loucamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a forma como o sistema contabiliza quem recebe socorro nas horas de crise é baseada numa matemática de utilidade que eu achei, assim, impressionante. O pragmatismo puro. Sim. O Amantino usa uma analogia que resume tudo, a analogia da árvore e do animal. Ele diz que uma árvore que dá bons frutos, a árvore benfeitora, atrai naturalmente a defesa de quem cuida do pomar. Se vem uma tempestade, o agricultor corre para proteger aquela árvore porque ela alimenta muita gente.
Da mesma forma, um animal de carga, que é muito útil, recebe cuidados especiais do dono. É a lei da utilidade. O tribunal avalia o quanto aquele indivíduo é útil para o ecossistema coletivo. Exato. É quase transacional, sabe? A avaliação não é tipo, vamos salvar essa pessoa porque ela é boazinha ou porque ela vai muito à igreja. Não tem nada a ver com isso. A avaliação é, se nós salvarmos essa pessoa de uma doença mortal hoje, a sobrevivência dela continuará beneficiando outras 20 pessoas ao redor dela. Se a resposta for sim, ela é uma árvore benfeitora e os créditos dela autorizam a intervenção do tribunal. E o texto vai bem fundo na mecânica de como esses créditos são gerados no dia a dia. E não é uma contabilidade abstrata de pontinhos. Como é que funciona, então? Fala-se sobre como as orações e a gratidão genuína das pessoas que recebem ajuda na Terra funcionam como calções. Calções, tipo uma garantia de aluguel? Exato, como fianças espirituais mesmo. Mas como isso funciona na prática física da coisa? É só uma energia positiva voando por aí? Na engenharia dessa narrativa, não. O pensamento e a emoção são forças físicas, magnéticas. Se conectarmos isso ao quadro geral, quando um indivíduo ajuda alguém na Terra e esse alguém sente uma gratidão profunda, essa pessoa emite uma vibração que se liga como um fio invisível ao benfeitor. Uau, então cria uma malha. Cria uma rede. Em um momento de crise, num tribunal como a Casa da Providência, essa rede de conexões magnéticas de gratidão atua literalmente como uma defesa jurídica, é um capital energético acumulado. Que loucura. E o detalhe mais fascinante, o juiz Amantino deixa muito claro que a lei da gravidade não se importa se a pessoa acredita nela ou não, né? Verdade. Se você pular do prédio, você cai. Exato. Da mesma forma, essas leis de plantar e colher se aplicam a todos. Quer o indivíduo acredite na imortalidade da alma ou seja completamente materialista e ateu. O universo, nessa visão, é regido por leis de causa e efeito, não por dogmas religiosos. O que nos leva para o campo minado definitivo do livro. Porque se o grande desafio é domar essa animalidade e focar na utilidade, não existe laboratório mais severo para testar isso do que as relações humanas, né? Sem dúvida, o convívio doméstico é a prova de fogo. O texto entra numa discussão muito densa sobre casamento e divórcio. E eu confesso que achei as regras deles um tanto paradoxais. É que o terreno é super complexo porque lida com os instintos mais primitivos nossos, sabe? E como eles enxergam o casamento? Para os juízes ali, o casamento na Terra raramente é visto como aquele conto de fadas romântico e perfeitinho que a cultura humana adora vender. Ele é lido muito mais como um programa de trabalho. Tipo um contrato mesmo. Um contrato bem rigoroso de reajuste entre consciências, que, na maioria das vezes, tem dívidas severas umas com as outras de vidas passadas. Entendi. Então, o que tudo isso significa na prática? É por isso que o texto diz que o divórcio é fortemente desencorajado num primeiro momento. Porque separar significa romper o contrato e largar a obra pela metade. Exatamente isso. E aí surge o paradoxo que eu mencionei. Por um lado, o texto afirma categoricamente que os administradores espirituais não toleram a escravidão de consciências. Sim, eles são contra forçar situações insuportáveis. Ninguém é obrigado a ficar amarrado a um parceiro que está destruindo a sua vida. O juiz Amantino pontua isso com clareza. Proibir o divórcio de forma absoluta seria transformar a justiça numa ferramenta de tirania. Obrigando vítimas a suportarem crueldades, né? Pois é, o divórcio é sim concedido para quem não aguenta. Mas ao mesmo tempo, e aqui é que dá um nó na cabeça, a narrativa coloca num pedestal gigantesco quem decide não se divorciar num cenário ruim. O texto diz que aquele que suporta infidelidades, agressões e humilhações sem reclamar, só para não quebrar a família ou para proteger os filhos, é recebido do outro lado com galardões de herói. É, eu sei. Como é que a gente reconcilia isso hoje em dia? Como não ler isso como um incentivo perigoso para que as pessoas, especialmente mulheres, aceitem abusos em silêncio? Olha, é de longe a parte mais espinhosa para nossa sensibilidade moderna. A forma de reconciliar isso, estritamente dentro das regras do universo literário do livro, é entender o pragmatismo e a compaixão da regra. Como eles julgam isso, então? O sistema não julga só o que está no texto da lei, mas a dificuldade real de cada um. A matemática da dor não endossa o abuso, de jeito nenhum.
O sistema penaliza severamente o abusador no futuro. A conta do abusador chega. Chega e é alta, mas o tribunal vê o ato de absorver o impacto da maldade do outro sem revidar, o perdão levado às últimas consequências como a maior prova de que a pessoa transcendeu a tal da animalidade primitiva. É o teste de fogo do ego. Isso, é o grau máximo de controle sobre o instinto de vingança. Agora, para quem não tem essa envergadura moral, o que, vamos ser honestos, é a maioria esmagadora de nós, o sistema oferece a separação sem condenar a pessoa ao inferno. E aqui entra um mecanismo legal super curioso do tribunal. Porque quando a pessoa pede arrego e se separa, a dívida que ela tinha com aquele parceiro problemático não é apagada por decreto divino. Não tem borracha mágica. O texto diz que a dívida é adiada. É literalmente como renegociar uma dívida no banco, porque a parcela ficou pesada demais e você vai falir. Genial essa analogia. O tribunal reconhece que o fardo atual está esmagando a sanidade daquela pessoa, então eles pausam o resgate conjugal. A conta fica para o futuro, para o momento em que a consciência da pessoa estiver mais fortalecida, sabe? O pragmatismo impera. Melhor adiar a prova do que deixar o indivíduo quebrar completamente no meio do processo. Exatamente. E essa lógica do vetor de energia também explica como eles enxergam coisas como a poligamia e o celibato, certo? Porque o André Luiz chega a perguntar para o juiz sobre culturas onde um homem tem várias esposas. Sim, a resposta foca puramente na dispersão de energia. O juiz classifica a poligamia como um eco gigantesco da herança animal de domínio territorial e reprodução em massa. Faz sentido. Voltando lá para os instintos primitivos, A meta evolutiva apontada para a humanidade é a monogamia, porque ela concentra a energia emocional e facilita o reajuste profundo e intenso entre duas almas específicas. e o texto vai até o extremo oposto disso, né? Mencionando que tem indivíduos que encarnam com a missão de abstenção sexual total. Sim, o celibato voluntário. O que também não é visto como uma punição casta ou uma santidade intocável, mas como uma baita ferramenta de foco prático. Como assim? A pessoa abre mão do gasto energético enorme, que é uma relação íntima familiar, porque toda a bateria dela precisa estar voltada para sustentar uma comunidade. Um orfanato, um projeto de grande impacto coletivo. Ah, sim. A árvore benefeitora, de novo. Exato. Se essa pessoa quebrar a abstenção para focar numa família própria, ela compromete o funcionamento de toda a rede coletiva, que depende da energia dela. É fascinante ver tudo reduzido a vetores de energia e utilidade prática. É uma visão de mundo muito bem amarrada. Mas olha, confesso que até aqui na leitura tudo soa muito frio, sabe? Muito burocrático. É muito teórico, contabilidade cósmica pura. Só que o capítulo não para na teoria. Graças a Deus. Não mesmo. A narrativa faz questão de aterrissar todos esses conceitos contábeis em um caso visceral que acontece bem ali, nos corredores do tribunal, na frente do André Luiz. É o momento em que a teoria ganha um rosto humano. E, cara, é um soco no estômago. O Félix e o André Luiz estão quase saindo, e de repente uma mãe em desespero chamada Jovelina se joga no chão. Literalmente se atira aos pés deles. Ela implora pela intervenção do Félix. Ela está chorando horrores pela filha, a Ilha Veletre, que está internada num manicômio terrível aqui na Terra. A mãe grita algo como: "Coração de mãe não aguenta ver isso. O despacho de vocês não pode ser definitivo." É uma cena de cortar o coração. E, lendo isso, a expectativa natural que a gente tem é que o guia espiritual super evoluído faça um gesto de misericórdia tipo os filmes e mande curar a menina na hora, né? Mas ele não faz isso. Isso levanta uma questão importantíssima sobre compaixão versus conveniência. Ele nega o pedido? Ele mantém a sentença. Ele diz para a mãe que o despacho do manicômio é justo e necessário. E para que o leitor consiga entender o porquê dessa aparente frieza, o Félix precisa expor o dossiê da Íria. A ficha criminal dela. E é um histórico de autodestruição em espiral que dá arrepios. Ele relata que a Íria abandonou um parceiro que tratava ela super bem por pura ganância. Queria luxo material de qualquer jeito. E aí a vida desanda. Totalmente. Entregou-se à prostituição, fez 6 abortos ao longo dos anos para não atrapalhar esse estilo de vida, mas o que mais choca aqui não é a lista de atos morais em si. O que é, então? É a explicação
técnica do que esses atos causaram na biologia e na aura dela. O texto fala que ela atraiu entidades que a vampirizavam. Mas espera aí, como é que funciona esse mecanismo de vampirização na lógica deles? Não é só uma figura de linguagem poética para dizer que ela estava rodeada de más influências, certo? De forma alguma. Na mecânica rígida desse universo, a vampirização é um parasitismo energético 100% real. Tipo um carrapato. Quase isso. Funciona assim. Quando a Iria se entrega a determinados vícios físicos repetidamente, ela passa a emitir uma frequência vibratória específica. E essa frequência atrai entidades invisíveis que compartilham dessa mesma fome, mas que não têm mais um corpo físico para satisfazer o vício. Entendi. Então eles usam o corpo físico dela como um intermediário. Um copo. Exato. Cria-se um ciclo de simbiose destrutiva ali. Eles se acoplam na rede magnética dela, estimulando os impulsos da Iria ao limite, para depois se alimentarem da energia que ela gera durante esses excessos todos. É um sequestro da consciência. E o Félix aponta que o sistema tentou intervir de forma branda várias vezes, né? Várias vezes. A espiritualidade tentou intuir a Iria a mudar de rumo. Sugeriram espiritualmente até que a maternidade seria a grande âncora dela. Como assim? Aquelas almas que tentavam reencarnar através dela e que ela abortou, seriam no futuro os filhos que iriam sustentá-la moralmente. Era o bote de salvação dela. Mas ela rejeita repetidamente a ajuda. Ela expulsa essas crianças. E é aqui que a balança de utilidade que a gente falou mais cedo entra em ação de forma drástica. Sim, o tribunal perde a paciência, entre aspas. O Félix revela que, diante da recusa da Iria em estancar o próprio sangramento moral, e com o útero dela se transformando no que ele chama de antro de morte, a providência divina toma uma atitude pesada. Eles param de repelir os obsessores. Eles soltam a corda. Literalmente, eles param de proteger. O choque de energia negativa é tão denso que o cérebro físico da ilha entra em curto-circuito. E o resultado? Ela enlouquece e é trancafiada em um manicômio. E é aí que a gente tem o momento mais profundo do texto. Porque a internação psiquiátrica, o isolamento social, a camisa de força, nada disso é visto ali como uma punição rancorosa de Deus pelas coisas ruins que ela fez. Não é um castigo. Não. É visto como um torniquete, um imobilizador médico. Um botão de pause. O manicômio é o refúgio, a UTI, onde o corpo físico dela é mantido trancado para que ela não consiga mais contrair novas dívidas. Se ela perde a lucidez, ela não consegue mais destruir a vida de outras pessoas, nem continuar atraindo processos de vampirização em massa que iam destruir o perispírito dela. O colapso mental atua como um salva-vidas. A dor visível e humilhante de estar em um hospício na Terra tem um propósito invisível de contenção da própria alma. Cara, é uma perspectiva que obriga a gente a engolir em seco. Muda tudo. E o que coroa essa cena inteira para mostrar que não é um sistema frio é a reação do Félix. Verdade. Porque ele é o juiz daquela situação, mas ele passa longe de ser uma máquina burocrática. O texto é cirúrgico em mostrar a empatia dele, né? Ele detesta a postura de subserviência da mãe, ele manda os guardas do tribunal levantarem a mulher do chão imediatamente. Ele recusa qualquer adoração. E enquanto ele explica a necessidade cruel do manicômio para salvar o futuro da Iria, a narrativa descreve que o Félix está com os olhos marejados, ele engole o próprio sofrimento ali. A dor da mãe bate nele. E ele chega a dizer para a mãe desesperada que vários mentores de luz que trabalham ali na Casa da Providência também têm entes amados trancados em hospícios na Terra. Gente passando pelo mesmo processo de contenção. A hierarquia não anestesia a dor deles. Exato. Eles sofrem junto com as famílias terrenas, mas eles compreendem que não podem burlar as leis magnéticas do universo para dar um conforto temporário que, no longo prazo, custaria a salvação eterna daquela consciência. É o respeito absoluto pelo processo. A dor aguda é permitida hoje para evitar a necrose total amanhã. Uau! Bom, para amarrar tudo que nós desempacotamos aqui hoje, acho que a arquitetura exposta nesse capítulo 10 descarta completamente a ideia de uma justiça fundamentada em vingança, ira divina ou, sei lá, favoritismo religioso. Com certeza. O que o material nos apresenta é uma burocracia friamente compassiva, focada sempre na utilidade cósmica do indivíduo.
A gente viu como a herança animal explica a vasta margem de reprovação na humanidade e vimos que relacionamentos difíceis são contratos de trabalho, onde o sacrifício tem muito valor, mas a liberdade de não suportar abusos é preservada. E culminamos nessa ideia brutal de que não existe tragédia acidental. Mesmo que a gente considere o cúmulo da desgraça como perder a razão e acabar no manicômio, é interpretado como uma intervenção de emergência milimetricamente calculada, sabe? Uhum. Um cenário montado para reeducação, sempre sob o olhar de mentores que sentem a nossa dor, mas operam pela lógica da cura em longo prazo. E o mergulho nas regras desse tribunal inevitavelmente obriga quem nos ouve a olhar para o próprio quintal, né? Fazer um autoexame. Voltando àquela metáfora central do juiz Amantino, será que as escolhas que a gente faz diariamente estão nos transformando na árvore benfeitora? Aquela que alimenta muita gente. Isso. Aquele indivíduo que, por sua simples utilidade para a comunidade ao redor, vai atrair proteção naturalmente quando a tempestade chegar. É um lembrete excelente. Porque o sistema não exige que a gente se torne santo da noite para o dia. Longe disso. A tolerância para as nossas falhas é enorme. Ainda bem, né? Pois é. Mas o sistema exige, sim, movimento. Exige um saldo minimamente positivo de intenções e atitudes práticas. O bem que é feito atuou como escudo físico e espiritual na hora do desespero. Sensacional. E para fechar a nossa investigação de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo. Uma pulga atrás da orelha para quem está acompanhando a gente levar para o trânsito, para o trabalho e para a vida. Adoro. Mana. Se a gente tentar olhar o mundo através dessa lente específica por 24 horas, e se cada revés frustrante ou limite duro imposto nas nossas vidas recentemente não for azar? Desde aquela porta profissional que bateu na sua cara de forma super injusta, um relacionamento que desmoronou do nada, até uma crise material que parece não ter fim. E se aquilo for, na verdade, o seu próprio manicômio invisível? Imobilizador providencial. Exato. Desenhado sob medida para evitar que, com muita liberdade ou muito dinheiro nas mãos, as piores versões dos seus próprios instintos quebrassem a sua bússola de vez. Como é que essa possibilidade muda a forma como nós vamos encarar e reagir às pequenas irritações e grandes injustiças amanhã de manhã? Quando aquela balança invisível pesar os eventos do nosso dia, talvez a gente se dê conta de que o que tem cara de punição severa é, no fundo, a proteção mais absurda e profunda que a gente poderia receber. Fica aí a provocação.